professor? Sim, sim, sim. Para minha sorte, assim, ó, sábado e domingo ainda estava meio ruimzinho, mas depois já deu melhorei bastante. Eu parei de ter os acessos de tosse desesperador, assim. Não conseguia falar sem ter um acesso de tosse. De jeito nenhum. Coisa horrível. Tá? E pelo que o pessoal fala, esse é o principal sintoma de agora, né? Que é a garganta. E aí, aqui em casa, por exemplo, só a menor que não testou positivo. Tá? A mais velha também, ela teve os mesmos sintomas que eu. Minha esposa teve primeiro. Minha esposa teve assim, ela é coordenadora numa escola. E aí ela passou praticamente 2 semanas com reunião com todas as turmas. Então ela passou manhã, tarde e noite na escola, com muita gente diferente. Então ela acredita que num desses dias, ela achava que a garganta estava cansada de tanto falar, né, na penúltima reunião, mas já era sintoma. Aí ela testou domingo da semana passada, segunda saiu o resultado dela. Aí nós nos isolamos, terça de manhã eu amanheci com uma febre desgraçada. Fiz o teste e estava contaminado. Não passei incólume depois de 2 anos. Ainda dá umas pigarreadas de vez em quando, mas na semana passada eu fiquei até o último minuto esperando para ver se eu conseguia entrar para aula, né? Mas aí, assim, de manhã eu estava muito mal mesmo. Eu disse, vou fazer uma coisa, eu vou cancelar. A Águeda ofereceu, na minha ideia, era na semana que vem fazer aula de manhã e de tarde. Aí eu fui, porque eu tinha certeza que a formatura do pessoal da física aqui na FURG era sábado e é sexta. Então eu não vou conseguir dar aula sexta de tarde e depois ir para a FURG, que a formatura é 6 da tarde. Então vamos ter aula só na semana que vem, só de manhã também, sem problema, vocês vão ter 2 tardes aí livres. Tá? A gente tem que combinar para ver se, eu não sei se ficou certo pro dia ali no Tiradentes, que é sexta-feira, é dia ponto facultativo, né? Para nós não é ponto facultativo, mas não sei como é que ficou acertado, de repente a gente acerta que essa aula extra a gente faça dia 22, se for o caso eu acertar com vocês isso, tá bem? Então eu vou começar, tá? O pessoal vai chegando aos pouquinhos aí, eu vou começando a conversar com vocês, né? Como eu tinha falado, se vocês lembram, há 2 semanas atrás, eu apresentei a ideia do campo elétrico. E a ideia do campo elétrico é uma ideia de vetorial, né? Que é algo que não é tão trivial assim para a gente explicar para os nossos estudantes, e não é trivial para a gente entender quando estuda física, tá? O conceito de campo, mas a gente estuda ele por conta, historicamente, de ter a prática, a forma de apresentar a física newtoniana venceu em relação às outras, né? Que é essa tradição de trabalhar sempre com vetores. Os nossos alunos se incomodam muito com a ideia dos vetores, porque afinal de contas tu precisa de uma descrição completa para isso. Então hoje eu vou passar para um outro, opa, não é esse aqui, para um outro conceito, que é o conceito de potencial elétrico, tá? E o que o conceito de potencial elétrico traz, tá? Ele começa a trabalhar com a ideia de energia. Gente, a ideia de energia é algo muito comum dentro do tratamento da natureza. Tanto que, se vocês lembrarem das aulas de química, conversarem com os professores de química, colegas de vocês, a maior parte da química é focada no conceito de energia. Tá? E eles trabalham muito com isso. Pensando, por exemplo, que a química ela é derivada da nossa física moderna, da nossa física atômica e nuclear, tá? Fica muito estranho a gente não ter essa abordagem da energia, mas como eu falei, a gente carece realmente de uma abordagem que seja mais intuitiva e não a vetorial que a gente sempre trabalha. Mas a gente vai trabalhar com esse sentido assim. E é claro, a gente pode lembrar que tem diversos exemplos dessa questão de energia na mecânica, né? Com a força gravitacional, com a força elástica, tá? Com a ideia das forças conservativas, como eu falei 2 semanas atrás lá na aula sobre o campo elétrico, a ideia da força conservativa que é algo onde que
tu possa fazer transferência de energia por meio de trabalho, lembrando lá das aulas da parte mecânica, né, de forma a não ter perdas nesse processo. Então a gente tem um análogo muito próximo com a mecânica dentro da energia e não tinha no campo. Lá o campo gravitacional era uma coisa que a gente em geral não trabalha. Tá? Então, pelo fato justamente de ter uma força conservativa também, pelo fato dela ter uma forma muito semelhante no gravitacional, uma vez que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bem-vindo, Diego, bom dia. Tá? Então seria interessante pensar que também tem uma energia potencial, uma energia associada com a força elétrica, com essa questão da lei de Coulomb, com o campo elétrico. Tá? Então, a gente pode, a partir dessa, apesar de não ser tão comum de falar de energia potencial elétrica, energia associada a uma configuração de cargas elétricas, por que não é tão trivial quanto a energia potencial gravitacional? Porque enquanto que na potencial gravitacional a gente tem aquela visão macroscópica da localização do corpo, da configuração muito clara, quando fala em configuração de cargas elétricas, está falando do microscópio. E quando tu fala do microscópio, tu não consegue fazer isso de forma ampla, bonita e mostrando para os estudantes, ou até mesmo tu fazendo uma imagem representacional na tua cabeça. Tá? É muito bonitinho tu pensar em carga elétrica como um pontinho lá, vermelho ou azul, tá? Positivo ou negativo, e a partir disso tu cria a ideia da configuração. Mas na prática, na realidade, tu não sabe se é um pontinho. Primeiro, ele não vai ter cor, porque é muito pequenininho, né? Tu não sabe qual é a formação exatamente disso. E a própria convenção a respeito do átomo mostra que isso é um conceito que vai mudando ao longo do tempo, né? Enquanto que... Mas existe algo relacionado, e aí tem aquelas idas e vindas, né? É muito mais fácil de definir energia potencial na mecânica, por causa do espaço de configuração, da ideia de como o sistema ele pode ser visto, pode ser imaginado, pode ser rabiscado. Tá? E é complicado quando fala de carga elétrica, porque a carga elétrica é microscópica, que não tem a visão ampla a respeito disso. Mas existem grandezas associadas a essa energia potencial, e aí existe algo definido como uma relacionado com o espaço, relacionado com o campo elétrico, só que ao invés de ser um vetor, vai ser uma grandeza escalar, que é o conceito de potencial. Existe potencial gravitacional, a gente não trabalha. A gente não fala de potencial gravitacional, fala direto de energia. Porque não tem muito sentido tu falar do campo do potencial dentro da gravitação. Mas aqui na energia elétrica, na energia potencial elétrica, aparece isso muito mais comum porque é um conceito mais natural, é um conceito escalar, é um conceito que fala a respeito do comportamento das cargas elétricas sem se preocupar com os vetores. Tá? E aí vai ter exatamente isso, é uma função escalar da posição. Tá? Então, pensando na ideia do campo elétrico, o campo elétrico também estava associado com um ponto do espaço, aqui, mas era um vetor, ou seja, ele apontava numa determinada direção. No potencial, tu tem a mesma situação, é algo que está associado a um ponto do espaço, relacionado com a forma como as cargas elétricas estão distribuídas, mas tu tem uma representação simples de número. Tá? E como a gente já sabe de todas as nossas andanças e todas as nossas conversas com os estudantes, principalmente quanto mais cedo tu começar com eles, mais difícil tu explicar exatamente o que é ser um vetor. Tá? Trabalhar com escalares é muito mais tranquilo. Porque para o aluno, assim como eu posso dizer assim, quando a gente começa a estudar física, mesmo no curso superior, tá? Ou a gente tem disciplinas de física na universidade, mesmo que não faça o curso de física, faça engenharia, química, faça matemática, tu sempre tem alguns problemas com a definição do vetor em si, tá? Porque afinal de contas não é um conceito intrínseco do nosso dia a dia, é um conceito que é externo, tá? E por que é externo? Como eu falo com meus alunos, assim, o vetor deveria ser algo natural para a gente. Só que como o conceito de referencial não é algo natural para a gente, por que eu digo que o conceito de referencial não é algo natural para a gente? Porque o referencial, por excelência, nosso é nosso. Tá?
É basicamente aquela história. O meu referencial é o meu umbigo, tá? E a partir dele que eu faço tudo. Então eu não preciso me localizar em relação ao meu umbigo. Meu umbigo está no meu corpo, então eu estou bem localizado quanto a ele. Então eu sei exatamente quando eu falo que eu vou caminhar 30 passos, 40 passos, eu sei para onde eu estou caminhando. Só que tem a questão do vetor, que deveria ser natural, mas não é, né? Aonde que eu tenho que comunicar isso para alguém. E quando eu tenho uma função escalar, não tem problema. O número, assim como a temperatura, ela define completamente aquele espaço, tá? Então, para definir essa questão do potencial e da energia potencial, a gente vai lembrar lá que na mecânica, energia potencial é transformada em energia cinética a partir da realização de trabalho. E o trabalho ele é realizado por uma força. Tá? Lembrando lá que força está associada com o campo elétrico. Quando a gente coloca uma carga de prova no campo elétrico, ela sofre ação de uma força que é proporcional a esse campo elétrico, proporcional ao valor da carga. Pode ser positiva, pode ser atrativa, pode ser repulsiva, mas sofre essa força. E esse deslocamento, lembrando lá que trabalho, por definição, é um produto entre a força aplicada e o deslocamento produzido por essa força na direção da força, né, por isso que tem o produto escalar ali, a gente vai ver que se essa força realiza, permite que a carga se movimente, se desloque, tá? Eu vou ter a realização de um trabalho. E essa realização de trabalho é muito parecida, exceto pelo fato pela forma da força, né, com o que a gente tinha lá no campo gravitacional, na queda livre e coisas desse tipo. Ali está a expressão bonitinha, ó. A carga, no caso do campo gravitacional, é a massa, o campo gravitacional, que para nós está sendo medido pelo G, e a distância percorrida, que será a altura, explicado nesse sentido. Então, se eu tenho essa possibilidade de mostrar que existe um trabalho realizado pela força, e eu sei que é uma força conservativa, então eu posso determinar o que é essa energia potencial elétrica, energia potencial eletrostática. Tá? Lembrando lá que o trabalho numa força conservativa ele transforma, tá, energia potencial em energia cinética. Tá? Então eu tenho exatamente essa questão, né, de pelo fato de ser uma força conservativa aparece sinal de menos. Por que aparece sinal de menos? Porque o trabalho ele sempre diminui, o trabalho realizado ele sempre vai diminuir a energia potencial, e aí entra uma teoria que vai, uma discussão matemática que vai surgir a partir da observação da natureza, que é a minimização da energia, ou seja, naturalmente os sistemas buscam chegar num nível mínimo de energia. Então, por isso que tem o sinal de menos, né? O trabalho permite que tu minimize a energia direitinho, né? E aí, pensando no que estava fazendo lá, né? Quando a gente trabalha ali com o diferencial para mostrar que esse deslocamento e essa mudança da energia, essa variação de trabalho é uma variação muito pequena, se eu tenho um deslocamento finito, ou seja, se eu defino um intervalo entre dois pontos aonde que a força está agindo, eu posso determinar quanto vale a variação de energia potencial, quanto vale o trabalho realizado a partir de uma integração. A integração nada mais é que um processo de soma dessas pequenas partes todas. Tá? Então, a gente vai pensar exatamente como uma integral, chamada de integral de trajetória, integral de linha, porque ela leva em consideração o trajeto entre um ponto e outro ao longo da trajetória. Pode ser uma linha reta, pode ser uma curva, pode ser várias coisas, mas o que a gente já pode dizer, tá, é que pelo fato de, isso é provado matematicamente, pelo fato da força e do campo elétrico serem conservativos, ou seja, o trabalho transforma integralmente energia potencial em energia cinética, energia potencial em movimento, essa integral não depende da trajetória. Então não importa o que vai ser, eu só tenho que me preocupar com ponto inicial e ponto final. Isso vale para forças conservativas. Quando eu vou para forças que não são conservativas, eu tenho
problemas nesse sentido, tá? Preciso levar em consideração a trajetória, por isso que quando a gente fala a respeito do atrito, é importante ter a trajetória descrita para saber a respeito. E se eu tenho, portanto, a energia potencial, e essa energia potencial tem associada a um ponto do espaço, além do ponto elétrico, uma figura chamada de potencial elétrico, tá? Esse potencial elétrico ele vai ser definido, tá, como a quantidade de energia por unidade de carga. Tá? Então, eu vou ter ali muito claramente aqui a expressão sobre diferenças de potencial. Né? Por que a gente trabalha com diferenças? A física é uma ciência que, fundamentalmente, ela não trabalha com valores absolutos. Ela precisa, por isso que a gente tem tanta preocupação com a ideia de referencial. A gente trabalha a partir do referencial de medida e a partir desse referencial de medida nós trabalhamos com variações. Por isso que é tão importante falar de diferença de potencial, que essa diferença de potencial nada mais é do que a diferença na energia entre os dois pontos, a energia final menos a energia inicial, por unidade de carga que está sendo trabalhada. Aqui eu trabalho com a carga de prova, mas vale para qualquer tipo de carga. Tá? Eu tenho que pensar que diferença de potencial e diferença de energia potencial não são a mesma coisa. Elas são proporcionais, mas a proporcionalidade é a carga definida e está ali bonitinho dizendo que diferença de energia potencial é o produto entre carga e diferença de energia potencial. Ou seja, olhando para essa fórmula, eu já posso chegar e dizer para vocês assim, ó, entre dois pontos onde há diferentes potenciais, a força elétrica vai realizar trabalho para movimentar a carga. Se eu estou sobre pontos que têm o mesmo potencial, o movimento da carga não realiza trabalho. Tá? E ali mostra aquela questão do teorema lá da equação de energia, que diz que uma transformação de energia potencial, U, através do trabalho, equivale a uma mudança na energia cinética, K. Quando uma aumenta, a outra diminui, por isso que os sinais são trocados, um é positivo e o outro é negativo. Tá? Então, pensando nessa questão do potencial elétrico, eu posso definir alguma coisa. Tá? Eu tenho a ideia de escolher, tá, para calcular o potencial elétrico num ponto qualquer, definir que exista algo chamado de terra, convenientemente chamado assim, porque é o ponto onde nós definimos que esse potencial vai ter valor zero. E esse ponto de potencial nulo, em geral, é definido no infinito. O que significa isso? Eu tenho um ponto de potencial nulo que tem uma carga positiva, já que as linhas de campo elas estão radiais para fora, e conforme eu vou aproximando da carga, eu vou tendo maior potencial. Se eu tenho isso, eu vou chegar a um ponto de dizer que se está muito distante, essa carga não contribui para o potencial nesse ponto. Tá? Então, a partir disso, eu posso dizer ali aquilo que eu estava falando, é que o potencial em um ponto qualquer, no ponto P, por exemplo, aqui na figura, ele é o trabalho necessário por unidade de carga para trazer uma carga do infinito até aquele ponto. O que significa isso? Tá? É uma coisa sempre que a gente se complica, porque a forma da integração. Tá? Mas, em geral, quando a gente está falando sobre energia potencial, como eu falei para vocês, a energia potencial está associada com uma configuração, ou seja, com a forma como aqueles corpos estão distribuídos. Tá? E é claro, quando tu olha para uma formação já definida, tu sabe aqueles corpos chegaram ali e eu quero calcular aquela formação. Só que, voltando um pouquinho, eu posso dizer que para fazer qualquer tipo de formação, qualquer tipo de configuração das cargas, duas cargas separadas por uma distância qualquer, sei lá, 1 metro, eu tenho que pensar que inicialmente eu tinha uma carga e a segunda carga eu fui trazendo, tá,
para mais perto até chegar numa diferença de 1 metro. Ah, por que eu parei ali? Porque é a configuração que eu quero. Mas eu podia dizer que essa outra carga estava livre, num ponto muito distante, que eu vou chamar de infinito, e a partir desse ponto muito distante, eu fui trazendo a carga e configurando assim, tá, uma energia para o sistema. Quando eu trago aquela carga, realizo o trabalho sobre ela, tá, contra a força elétrica, mas realizo o trabalho, colocando energia no sistema até um ponto onde existe um potencial devido à primeira carga que eu posso calcular pela integração. Tá? As integrais elas estão aparecendo aqui justamente para a gente entender os conceitos. Não estou dizendo que a gente vai ser calculando coisa de distribuição como era lá nas aulas de teoria eletromagnética. A ideia aqui é trabalhar conceitualmente e mostrar a matemática, lembrando que quando a gente for fazer a tarefa está relacionado com as equações de Maxwell, a gente está na primeira equação de Maxwell ainda. Né? Então, aí a gente tem ali o potencial basicamente lembrando a energia potencial, trabalho, era força, produto escalar entre força e distância. Aqui eu tenho o campo elétrico, que é força dividido por campo, lembrem disso. E eu sei disso porque energia potencial, o potencial é energia potencial dividido pela carga, não força dividida por carga, não por campo. Tá? Então, a gente vai ter exatamente essa questão do ponto, da diferença do potencial absoluto, porque afinal de contas o ponto que eu escolhi como meu referencial é um ponto aonde eu setei, eu ajustei para que o potencial fosse nulo, mas na prática eu estou sempre trabalhando com diferença de potencial. A unidade de sistema internacional, tá, é o volt, a gente conhece isso do nosso dia a dia, né? As nossas casas elas são abastecidas por energia elétrica e essa energia elétrica ela fornece uma diferença de potencial que é medida em volts. Tá? Na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul é 220, algumas são 127, chamado de 110 também. Tá? E isso depende exclusivamente da forma como tu transporta, tu transmite energia para cada unidade de carga, a partir dessa diferença de potencial. Tá? Também posso dizer que essa diferença de potencial pode ser dada por a ideia de campo elétrico e distância, né? E ali em cima, campo elétrico e distância não integral. Eu posso ser campo elétrico tem uma unidade. A unidade de potencial é volt, a unidade de distância é metro. Então eu posso também chamar as unidades lá de campo elétrico de volt por metro. Aliás, quando a gente fala de rigidez de elétrica, normalmente a gente está falando sobre volts por metro, apesar da rigidez de elétrica em geral ser fornecida nas tabelas somente com a ideia de volts, que é a diferença de o potencial máximo que vai falar, mas está falando sobre campo elétrico. Né? Uma unidade de energia que a gente usa na física e quando trabalha com cargas pequenas é o elétron volt, tá? Que é a energia que um elétron recebe quando tem aplicado sobre ele uma diferença de potencial de 1 volt, que vale bem pouquinha coisa, 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Ali na prática, o que vai ter? Aonde vai aparecer muito disso? Agora, uma coisa que, quando eu comecei a dar aula, tá? Era um exemplo fantástico agora para a gurizada, parece algo do outro mundo. TV de tubo, gente, ou monitor CRT de computador. Eu acho que pouquíssima gente conhece o que é isso mais, da gurizada que está na sala de aula hoje. E ali tem um exemplo muito claro de quando é que a gente usa essas unidades de eletronvolt, quando a gente tem essa questão da aceleração, quando tem a questão da energia cinética ganha por uma partícula acelerada por diferença de potencial. Tá? É uma coisa que parece tão recente, uma vez que não tem 40, 50 anos, 40, 50 anos, é a minha faixa de idade, ou seja, eu não me considero uma pessoa velha, né? Mas a gente vai pensar assim que isso, hoje, para a gurizada que está na sala de aula, é algo anticonhecimento. Falar sobre um tubo CRT. Tá? A maior parte deles já não está trabalhando com o monitor. Para eles é um monitor que pode prender na parede. Aquele tubo CRT onde precisava de uma mesa gigante para colocar
o monitor do computador é coisa do passado. Com TV, tá? Hoje tu prende a TV na parede, tu dificilmente precisa de um hack para colocar uma TV daquelas gigante lá, que profunda um monte e ainda corre o risco de derrubar a qualquer momento. Eu tenho uma TV de tubo, eu uso ela. É bom, por exemplo, para dar aula de eletromagnetismo, né? Dar aula a parte de eletricidade para os estudantes é muito legal. Tá? Era a mesma coisa, tá? Eu não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, que é mostrar ondas estacionárias dentro do micro-ondas. Tá? Como é que tu faz isso? Com papel de fax. Gente, aonde tu acha papel de fax hoje? Tem que ser um papel termosensível, então não é um papel qualquer, é um papel termosensível que tu mostra exatamente os nós ali. Tá? É quase impossível tu achar. Se tu vai comprar um rolo de papel de fax, tu paga uma banana de dinheiro porque ninguém mais usa. Por que tu vai usar fax? Hoje tu digitaliza tudo. Tá? E tu tem mesa digitalizadora que faz uma perfeição, tá? Um monte de coisa lá, que tu compartilha as coisas, não precisa mais mandar por fax, pedir sinal, coisas assim. Tá? E não é uma tecnologia antiga, gente. Tá? Quando eu estava terminando meus estudos lá de doutorado na URGS, a gente mandava documentação entre universidades via fax. Tá? Isso faz quanto? 15 anos atrás? Parece outro mundo já. Assim, o que é isso? Tu manda um papel aqui e o papel chega do outro lado. Não chega o papel, chega a informação impressa no papel. Mas está lá. Mas então tem várias coisas que vão sendo mudadas, vão sendo pensadas, né? Mas aí é um exemplo que vai instalar dos tubos da TV de tubo. Aqui está o exemplo, né? Exatamente como é que é uma TV de tubo, a tela fluorescente na frente, como os feixes de elétrons falam. Isso é um trabalho muito legal para fazer com os alunos, para mostrar exatamente ali o canhão de elétrons, né? Como é que é mandado isso. A ideia o canhão de elétrons ali é o que eles chamam de flyback, né? Que é aquele transformador com uma diferença de potencial cavalar mesmo a velocidade, ali 3,5 vezes 10 a menos 7 metros por segundo, vezes 10 a 7 metros por segundo. Isso é praticamente 1/10 da velocidade da luz, gente, os elétrons, dentro ali do antigo tubo de televisão. É algo interessante de ser mostrado, inclusive com uma animação para os estudantes, né? Aqui tem algumas coisinhas para mostrar qual é a questão. A energia cinética dos elétrons é 3,5 kV, né? 3.500 elétron-volt. Isso aí, tá? Que vai, para chegar nesse ponto, eu preciso de uma diferença de potencial de 3.500 volts entre as plaquinhas aqui do canhão de elétrons, electron gun, tá? E isso era a fonte daqueles choques que o pessoal tomava quando ia querer mexer na televisão e não sabia o que estava fazendo. Tá? Num campo elétrico uniforme, né, tu tem uma configuração muito bem clara, tá? E aí tu vai pensar que os potenciais ali, ó, a carga elétrica, quando ela está se movendo para potenciais mais baixos, tá? Ela perde energia potencial elétrica, ponto A está com potencial mais alto do que potencial B, então no deslocamento do A para o B, tu tem essa mudança de energia potencial, que mostra exatamente o paralelo com a energia potencial gravitacional, mesma coisa, tá? Os dois campos são exatamente iguais e a diferença de potencial está dada pela expressão ali, tá? E eu tenho que, num campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é o produto entre o valor do campo e a distância percorrida. Tem aquele sinal de menos ali, porque lembra exatamente isso, porque o foco está ali dizendo que no deslocamento natural da carga elétrica, aqui ela perde energia potencial, por isso tem um sinal de menos colocado. E aí, professor, Fala, isso é uma coisa interessante que os alunos falou do 3.500 volts ali, não tinha nem ideia que na TV antiga era assim, isso é uma coisa que os alunos não têm muita ideia, né, de que a tomada 220 pode gerar uma energia maior lá dentro do dispositivo, né? Isso, e aí acaba que aquela questão do cuidado com mexer com esses dispositivos é muito importante, né? O micro-ondas também, né, tem o capacitor lá que armazena de 2 a 3 mil volts, eu acho, se não me engano.
né? Mas é uma coisa interessante de levar para a sala de aula essa questão. Eu até assim, ó, na semana que vem eu vou falar sobre condensadores e capacitores, né, que mostra exatamente isso, como um dispositivo que a gente constrói, ele permite armazenar energia e liberar diferenças de potencial absurdas. Tá? O caso que todo mundo, vez por outra, o pessoal gosta muito de série médica, né? Desfibrilador é um capacitor com uma diferença de potencial altíssima, de potência muito baixa, tá? Porque uma vez eu lembro que um aluno falou, tá, professor, com uma diferença de potencial aí de 5.000 volts, aplicada no coração de uma pessoa, não mata a pessoa, não cozinha o coração, assim, ó. Olha, se tu pegar 2 fios da rede elétrica e colocar os 2 fios em cima do peito da pessoa, tu corre o risco de cozinhar a pessoa. Tá? Como aquilo ali é uma coisa que é uma diferença de potencial altíssima, justamente por quê? Porque os músculos eles trabalham com energia elétrica, tá? Então tu aplica energia elétrica para fazer o músculo enviar um sinal para o cérebro que ele está funcionando. E o cérebro manda o sinal de volta dizendo assim, olha, segue a todo vapor, porque então não tem problema nenhum. É muito legal quando tu fala assim, achando que assim, salvou a vida. Na verdade, o que tu faz ali? Tu engana o músculo para o músculo dizer que está trabalhando, para o músculo entender que está trabalhando, ele enganar o cérebro, dizer que ele está trabalhando e o cérebro mandar ele seguir trabalhando. É muito louco o que faz desfibrilador. Falando assim, parece aquele tipo da coisa assim, a gente faz só para fazer maracutaia com o cérebro. Exatamente. A gente faz isso só para fazer maracutaia com o cérebro. Tá? Mas são coisas. Números aí, né, que eles não têm ideia de que o 220 é apenas o começo da história, né? Tem muito mais componentes ali, configurações. Eu tava lendo, vez por outra aparecem umas coisas desse tipo, né, no Quora, o pessoal perguntando a respeito do chuveiro elétrico. Por que o chuveiro elétrico de 220 volts ele esquenta mais? Aí um engenheiro eletricista, ele respondeu, não esquenta mais nada. Se tu pegar 2 chuveiros, um de 220, um de 127, com a mesma potência nominal, os dois vão esquentar a mesma coisa. O que tem de diferente? Por que tem muito mais cidades no Brasil com 220 volts? Porque pelo fato de que tu precisa de correntes menores, lembra que potência é diferente de potencial vezes corrente, né? Tu tem correntes menores para chegar naquela potência, tu precisa de fios mais finos. Tu precisa de fios mais finos, outro efeito lá dos condutores, significa que o fio ele não vai aquecer tanto. Se ele não vai aquecer tanto, não vai perder tanta energia. E é por isso que faz isso. E aí tu pensa a mesma coisa, por que a transmissão de energia elétrica tem que ser feita em altíssima tensão? 13.800 volts ou mais, 138.000 volts. Porque a corrente elétrica da transmissão é baixíssima. Não quer dizer que não mate alguém. Tá? O professor Luiz comentou isso aí agora na última aula da história ali. Interessante. Legal. Que é a grande disputa a respeito da transmissão de energia elétrica, não sei se ele falou, foi Thomas Edison versus Nikola Tesla. Tá? Isso. Foi hoje a aula sobre isso, foi a história da E o Tesla foi o cara, por exemplo, assim, que a história transformou ele muito mais num mito, mas é graças a ele que a gente usa energia corrente alternada hoje. Pelo Edison era aquele negócio que tinha que ter uma subestação em cada esquina, porque ia ser corrente contínua. Corrente contínua perde menos, segundo o Edison. Tá? Muito louco, muito louco. Mas seguindo então, gente, eu estava falando ali sobre essa questão das cargas de prova, do potencial, né? Aí tem de forma analítica como é que é a variação da energia potencial desse sistema quando a carga elétrica segue o campo das posições A para B, tá? E aí pensando assim, ó, como ela vai para um ponto de potencial mais baixo? Diminui a energia potencial se a carga for positiva, essa diferença de potencial é negativa, se ela for negativa, vai ser invertida. Isso quer dizer o quê? Tá? Quando uma carga
quando uma carga elétrica ela positiva, ela se desloca na direção do campo elétrico, na direção dos pontos de menor potencial, ela minimiza a energia, tá? E quando uma carga negativa, ela vai para ela minimizar a sua configuração, minimizar a energia, ela tem que se deslocar na direção oposta do campo elétrico, tá? E aí acaba as analogias entre a parte gravitacional e a parte elétrica, porque na parte gravitacional a gente não tem cargas diferentes. Todas as cargas são positivas, tá? E lembrem lá, a energia potencial gravitacional, tá? Se a gente medir do ponto de maior potencial para o de menor potencial, ela vai ter sinal negativo. O que a gente faz em geral? A gente coloca o nosso diferencial no chão. O nosso zero é no chão. Então, para cima a gente está medindo energias potenciais diferentes. Não maiores potenciais, mas menores. Aqui estão as cargas elétricas se movimentando num campo elétrico uniforme, animação, né? Seguindo ali bonitinho. Tá? A gente tem exatamente essa questão da busca por maiores potenciais. Os maiores potenciais estão próximos das cargas positivas, os menores potenciais próximos das cargas negativas. Cargas positivas se movimentam dos maiores para menores potenciais, naturalmente. Cargas negativas fazem o sinal contrário. As duas situações buscando minimizar a energia do sistema campo-carga. Tá? Aí se a gente pegar um campo qualquer, dois pontos quaisquer, como esse aqui, tá? Ponto A, ponto B não estão dentro do campo, na mesma linha do campo elétrico uniforme, e eu tenho ali uma separação, tá? O ΔR que aparece ali. Nota que para ir do ponto A ao ponto B, eu tenho o campo elétrico aplicado durante essa distância ΔR, tá? Que representa esse vetor de deslocamento. Eu tenho, portanto, a variação da energia potencial neste sentido, tá? Carga vezes o campo, produto escalar com a distância, tá? E aí, assim, ó, todos os pontos que estão perpendiculares ao campo elétrico, eles estão no mesmo potencial, estão na mesma distância, né? Então, a gente pode ver que VA menos VB, que é aquilo ali, tem essa cara, lembrando assim, isso aqui é E vezes a distância, porque a única coisa ΔR cosseno de θ é aquela distância entre A e C, e a gente pode ver que a resposta que vai aparecer é a mesma, a diferença de potencial entre os pontos B e A, ela é igual à diferença dos potenciais entre C e A. Pensando lá, nessa linha preta inclinada, campo elétrico, produto escalar com o ΔR aqui, os dois são vetores. Só que o produto escalar é definido de forma numérica como os módulos do campo elétrico do ΔR e o cosseno formado entre eles. Só que ΔR vezes o cosseno formado é essa distância D aqui. E o produto entre campo elétrico e distância é a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto A, mostrando que os pontos C e A têm exatamente o mesmo potencial. Tá? Então eu tenho a ideia aí de superfícies equipotenciais ou linhas equipotenciais. Toda superfície onde eu tenho pontos que têm o mesmo potencial elétrico, se tem o mesmo potencial, lembra que eu não vou precisar fazer trabalho, porque não vai ter variação de energia. Ó, a diferença de potencial é zero, a diferença de energia potencial também é zero, mostrando que eu não preciso realizar trabalho para fazer essa modificação. Tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de superfícies equipotenciais, aonde que nas trajetórias, dentro da superfície V1, da superfície V2, da superfície V3, da superfície V4, todas essas superfícies, quando as trajetórias são sobre ela, não há realização de trabalho. Ou seja, na trajetória 1 e na trajetória 2, apesar de tudo aquilo ali,
Como o ponto inicial e o ponto final nós estamos em campos conservativos, nós estamos trabalhando com forças conservativas. Eu estou movimentação dentro dessa mesma superfície, o trabalho total é zero. No caso 1, o trabalho é zero mesmo, porque não sai da superfície. No caso 2, ele sai, mas o trabalho total, o trabalho resultante sobre a partícula também vai ser nulo. Nos casos 3 e 4, a gente tem trabalhos diferentes. Tá? A partir então disso, a gente pode pegar a lei de Coulomb lá e calcular como vai ser o potencial. Aqui tem uma parte matemática para a gente ver, né? Diferença de potencial que eu estou escalar entre campo elétrico e o deslocamento. O campo elétrico de uma carga pela lei de Coulomb é a constante Coulomb, o valor da carga sobre R ao quadrado. O produto escalar entre o vetor R e o deslocamento, ele vai ser um pequeno deslocamento na direção do movimento, dr. Fazendo essa conta, circulação de superfície de potenciais, eu consigo ver que o campo elétrico tem a diferença de potencial, vai ter essa carinha aqui usando a lei de Coulomb. Né? Estou falando, se eu considerar, por exemplo, que o ponto que um desses pontos está no infinito, eu consigo o valor absoluto do potencial naquele momento. Então, a situação aqui vai ter qualquer diferença de potencial entre a diferença entre dois pontos quaisquer, A e B, né? E só depende da distância para a carga que está gerando o potencial. Como eu tinha falado lá, se eu colocar um dos pontos no infinito, eu vou, voltando aqui para essa, eu vou anular, eu pego ali, por exemplo, RA vai para o infinito, 1 sobre o infinito, portanto, o limite tende a zero, e eu consigo achar o potencial elétrico absoluto, vamos dizer assim, de uma carga a uma distância R qualquer. E tem essa carga aqui, muito parecido com a lei de Coulomb, só que ao invés de ser proporcional é inversamente proporcional a R ao quadrado, é inversamente proporcional a R. Tá? Então, pensando nisso, as superfícies equipotenciais elas vão ser superfícies esféricas em torno dessa carga. E aí, ao contrário lá do que a gente fazia no campo elétrico, tem que levar em conta o princípio da superposição. O princípio da superposição é levando em consideração os vetores. Aqui eu não preciso, é uma soma simples, direta dos potenciais, porque eu estou trabalhando com escalares. Tá? Tanto pode ser uma soma algébrica, quanto uma soma discreta, quanto uma soma integral, mas não preciso levar em consideração vetores. Nota, por exemplo, que pelo nosso conhecimento é muito mais fácil tu somar potenciais e a partir desses potenciais tu fazer os cálculos, tu calcular as coisas, do que tu trabalhar com o campo elétrico. O campo elétrico, quando começa a ter mais cargas, são somando inúmeras situações para levando em consideração distância, direção, sentido, coisas desse tipo. Tá? E aí, por conta disso, se eu tenho as cargas pontuais, a energia potencial elétrica ela vai estar associada ao potencial, está ali bonitinho no ponto P. Tá? Se eu colocar uma carga ali, eu vejo que a energia potencial vai ser o produto entre a carga que eu estou colocando naquele ponto de potencial do potencial U, e aí eu tenho, portanto, um produto entre duas cargas, levando em consideração muito semelhante à lei de Coulomb para a força lá, só que em vez de ser inversamente proporcional a R ao quadrado, inversamente proporcional a R. Se tivermos três cargas, a gente faz a soma toda bonitinha, uma por uma, e faz o princípio sempre da superposição, levando em consideração os escalares e nada mais do que isso. Tá? Mas, afinal de contas, para que serve o potencial elétrico? Bom, o potencial elétrico, tá? Ele está associado ao campo elétrico a partir dessa integração. Tá? Eu posso escrever a diferença de potencial entre dois pontos como, tá,
um produto escalar entre o campo elétrico naquilo ali e a diferença entre eles. E esse produto escalar ele tem três formas de ser calculado. Tá? Depende do eixo que eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando com o eixo X. Se eu pegar a forma escalar aqui e fazer uma operação matemática, os matemáticos não gostam disso, né? Mas basicamente é considerar a variação dos dois lados em relação à distância, eu chego numa definição que, sabendo o potencial e como ele varia na direção x, por isso que esse é o conceito de derivada, eu consigo determinar a componente x do meu campo elétrico, a menos o sinal negativo ali, bonitinho, que a gente tem. Tá? Por conta disso, né, como é um produto escalar, se eu tenho deslocamentos perpendiculares, tá, ao campo elétrico, as variações do potencial e, consequentemente, da energia potencial são nulas. E isso é consistente com a ideia das superfícies equipotenciais, porque, afinal de contas, as superfícies equipotenciais elas unem pontos que têm o mesmo potencial ficam colocados de forma perpendicular ao campo elétrico, todo bonitinho. Então, o campo elétrico uniforme, as superfícies em vermelho, as superfícies equipotenciais em azul. Na carga pontual, mesma coisa. No dipolo elétrico, estão ali a forma como são as superfícies equipotenciais, e aí começa a ter formações. Então, as distribuições de carga têm simetria esférica. O campo elétrico radial separado também vai depender da variação desse potencial com a distância, conforme é colocado. Em geral, o potencial elétrico é função de todas as três coordenadas espaciais, seja x, y, z, seja r, θ, φ, seja r, θ, z. Tá? E aí eu posso calcular cada uma das componentes, lembrando que essas componentes do campo elétrico são componentes vetoriais, são componentes de um vetor, e eu posso trabalhar por ponto, ali a definição, né? Somando tudo isso, eu vejo que o campo elétrico, um vetor, ele é o gradiente do potencial. A expressão a função matemática gradiente serve exatamente para isso, para transformar um escalar em um vetor. Tá? Bonitinho ali, o nabla, a definição do operador de gradiente, aquilo ali, bonitinho para a gente trabalhar. Aqui vai ter a distribuição contínua, a diferença da variação em relação ao discreto é o fato de eu fazer a soma agora não somente sobre cada um dos pontos, mas de forma integral. Tá? E ali tem as formas que tem para o potencial num ponto, ou então para a diferença de potencial de dois pontos, levando em consideração sempre a forma como a carga muda, a forma como a carga é colocada. E eu posso lembrar disso aí como aquelas coisas que a gente faz lá relacionadas com a lei de Gauss. Então, a gente vira e mexe, volta para a lei de Gauss. Tá? Nós escolhemos o campo elétrico, tá, que a gente está trabalhando e define o ponto aonde que o nosso potencial vai ser meio, ou seja, o nosso ponto de terra. Aqui um exemplo, né? Potencial de um anel, um ponto P, dentro do eixo perpendicular ao centro. O eixo tem raio A, o anel tem raio A e o ponto está relacionado a uma distância x do eixo de simetria. E, portanto, a distância que eu tenho original entre o elemento de carga e o ponto P é a raiz quadrada, o elemento de carga, x ao quadrado mais a ao quadrado. Fazendo a continha bonitinha, eu chego nesse pontinho aqui, direitinho, e substituo meu R, tenho essa expressão aqui. Como a minha diferença de carga não depende daquilo ali, eu posso substituir, tenho esse tipo de expressão para ser calculado. Gente, aqui eu estou falando sobre a questão dos potenciais. Como é que seria num condutor? Tá? Num condutor carregado. Tá? Vamos pensar aqui, ó, isso aqui é um material condutor, lembra das propriedades dos condutores lá, dentro dele o campo elétrico é zero. Tá?
Ou seja, se o campo elétrico é zero, significa que todo ele tem o mesmo campo elétrico, tu tem uma superfície equipotencial, a carga fica toda na superfície e essa densidade de carga não é uniforme porque a distribuição, o formato não é uniforme. Tá? Ele está em equilíbrio eletrostático, ou seja, a carga permanece na superfície, o campo elétrico é nulo dentro do condutor, e o campo elétrico logo na parte externa ele é perpendicular à superfície. Tá? Pensando na questão do equilíbrio eletrostático, eu tenho que pensar que o campo elétrico é sempre perpendicular ao deslocamento entre dois pontos da superfície, ou seja, ali o trabalho realizado entre o ponto A e B, por exemplo, é zero. Tá? Se o trabalho é zero, a diferença de potencial é zero, eu posso dizer que todo o potencial, como ali a diferença de potencial delta V a zero, por conta dessa questão, todo o potencial na superfície desse meu condutor vai ser igual, ou seja, ele é uma superfície equipotencial, ele é um volume equipotencial no espaço. Tá? Aqui algumas coisas para definir as diferenças de potencial num ponto, tá? Como é que é o potencial no campo elétrico uniforme, numa carga pontual, tá? Devido a cargas pontuais, devido a distribuições contínuas, e a ideia de que num condutor carregado, esse meu potencial, esse meu condutor todo, ele se configura no volume equipotencial para ser pensado. Tá? Porque, afinal de contas, campo elétrico nesse condutor carregado é nulo no seu interior e na superfície o campo elétrico é perpendicular à trajetória ds. Aqui alguns exemplos, né? Potencial fora da esfera, tá? Essa é uma esfera metálica maciça. Notem que dentro, entre o ponto zero e o R, o potencial tem valor constante e fora dela vai decaindo com a distância. Tudo bonitinho, conforme seja, ali está o campo elétrico com o gráfico sendo colocado. Tá? Condutor não esférico. Vou pensar aqui em duas esferas condutoras, ligadas com o fio condutor. Tá? Campo elétrico de uma não interfere no campo elétrico da outra. Tá? São ligadas por um fio condutor, então todas elas devem estar no mesmo potencial. O potencial tanto na carga 1 quanto na carga 2 são iguais, o que mostra que a relação entre as cargas e os raios são permanentes, mostrando que para ter essa permanência, maior raio vai ter maior quantidade de carga. Os campos elétricos estão aqui direitinho, e fazendo uma relação entre os dois, eu vejo que os campos elétricos são inversamente proporcionais aos raios. Tá? Próxima à esfera menor, o campo elétrico é maior, próxima à esfera maior, o campo elétrico é menor. Tá? Então, pode ser que a esfera menor vai ter uma maior densidade superficial de cargas. Lembrem lá que, num condutor, o campo elétrico ele é proporcional à densidade superficial de cargas. Tá? E essa é aquela quarta propriedade que eu falei na aula da 2 semanas atrás. Num condutor de forma irregular, a carga por unidade de área é máxima nos locais onde é mínimo o raio de curvatura. Então aqui eu vou ter maior densidade de carga na ponta superior do que na parte inferior desse batatóide que eu tenho aqui. Campo forte e campo fraco. Tá? Aí o exemplo de duas esferas condutoras, tá? Mostrando bem claramente sim, como é que são os campos elétricos. Ali tem as superfícies equipotenciais, tudo bonitinho. Tá? Eu vejo quanto varia o potencial nos intervalos ali entre cada um dos pontos, levando em consideração os raios. Está aqui o gráfico todo bonitinho, mostrando o potencial. E aqui a cavidade. Se não tem cargas dentro da cavidade, isso é uma coisa importante, né? Pensando na lei de Gauss, o campo elétrico dentro da cavidade tem que ser zero, independente da carga fora. Todo ponto condutor está no mesmo potencial, então os pontos A e B na superfície da cavidade têm que estar no mesmo potencial, que mostra que os pontos A e B são uma superfície equipotencial, estão numa superfície equipotencial,
e não há diferença de potencial, que garante que o campo elétrico dentro da cavidade obrigatoriamente tem que ser zero. Esse é o princípio da blindagem que a gente vai ter, a blindagem que é utilizada nas gaiolas de Faraday, aqui o exemplo bonitinho, né? De como no interior da gaiola não tem eletrização, e todas as cargas em excesso nessa gaiola ficam na superfície externa. Tá? É a mesma coisa para o pêndulo eletrostático. Tá? Esse é o exemplo que a gente tem dentro do carro. A gente fala, por exemplo, que o carro ele é isolado por causa dos pneus. Na verdade, ele é isolado porque ele é uma gaiola de Faraday, não tem mudança quanto a isso. Que precisa tocar. Eu lembro sempre de uma situação que ocorreu aqui em Pelotas, na minha época de graduação, de uma pessoa que rompeu um cabo de alta tensão, o cabo caiu em cima do carro. E ela se assustou e abriu a porta do carro. Tá? E foi morta por eletrocução, justamente porque abriu a porta do carro e meteu o pé no chão. Se não tivesse feito isso, não teria problema nenhum, só o susto. Tá? Aqui as comparações entre os campos elétrico e gravitacional, como é que é a unidade do campo, como é que é a força, como é que é o campo de uma esfera isolada, como é que é o potencial no exterior de uma esfera isolada e como é que é a energia transferida nesse processo. Então a gente pode ver que são muito semelhantes as duas formas, exceto pela carga elétrica e massa, que é a carga do campo gravitacional. Semana que vem, gente. Semana que vem eu vou conversar com vocês a respeito dos acumuladores de energia elétrica, suas aplicações, por isso que o Diego estava falando ali sobre os condensadores, os capacitores, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso e discutir um pouco mais sobre as aplicações do potencial. Dessa vez eu não comecei pelo celular a aula, então a aula vai terminar agora em 2 minutos, 3 minutos. Tá? Mas, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão. Tá? Eu vou atualizar o AVA para vocês com as gravações das aulas, com os slides, já tudo direitinho lá. Eu vi que tem alguns errinhos de português aqui nos slides que eu vou mexer. E na semana que vem, mesma hora, 10h15, né, eu só vou mandar um outro link para vocês, porque isso aqui vai caducar em poucos minutos. Né? Mas a gente se encontra então na semana que vem. Qualquer coisa, vocês podem interagir ali. Eu vou começar a mexer no AVA, vocês podem interagir pelo AVA ali comigo. Tá bem? Então, gente. Ok. Beleza, então. Tá? Para a gente não ser derrubado pelo Google, então eu vou agradecer a presença de vocês, lembrar que semana que vem tem aula de novo, né, nesse mesmo horário, 10h15, tá? E convidar vocês para já interagirem assim que começar a ter o material ali dentro do lado, tá certo? Grande abraço, gente, bom final de semana, tá? Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau,